Muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Gu Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. E no episódio de hoje, meu querido amigo Jairson Gomes. Tudo bem, querido? Como que você está? Cara, eu tô bem. Melhor agora, né? E grato por esse convite. Isso. Só para vocês conhecerem um pouquinho mais do Jairson, ele é empresário, um mega empresário, diga-se de passagem. Palestrante, mentor, ele vai falar um pouquinho sobre consórcios, liderança, sobre gestão de pessoas. Hoje o bate-papo vai render bastante, né, Jairson? Vai render muito. E eu quase não gosto de conversar, então tá tudo certo. Então a gente vai tranquilo, né? Só para vocês saberem um pouquinho mais, cuida de 3.100 vidas? Um pouquinho mais, né? A gente sempre arredonda. É muita gente, viu, o Vinícius, que a gente cuida. Graças a Deus, né? É assim, a gente lembra, começamos, era 2 pessoas, né? Vocês vão conhecer um pouquinho mais da empresa. Eu não vou dar spoiler aqui, vocês vão ver um pouquinho mais. Mas, Jairson, a primeira pergunta que é a que eu faço para todos os meus convidados. Quem é o Jairson? Cara, o Jairson é tudo que você falou, né? Empresário, mas além de tudo, filho de Deus, pai, esposo, né? É um cara muito família, mas eu gosto de ser justo, muito com as pessoas. Eu sempre falo para as pessoas, né? Eu tenho um propósito muito grande aqui na Terra, que é poder ajudar, contribuir, fazer pessoas improváveis dar certo na vida. Aquelas pessoas que em algum outro momento alguém duvidou, e através do meu negócio, através daquilo que a gente faz, que é o sistema de consórcio, ela consiga evoluir, consiga melhorar de vida e ficar milionária, né? Com isso, com esse negócio. Então, o consórcio é fantástico e isso foi um dom que Deus me deu e um propósito, poder contribuir na vida de outras pessoas. Então, você também faz investimentos, você também cria esses eventos? Crio muito evento, faço muita educação, treinamento, mentoria com esse time, né? Voltado mais para a empresa. Mas é assim, um coração gigante, né, que eu tenho. Então, quando se fala assim de quem é o Jairson, é esse cara humilde, né? Não, eu sempre falo que não é o cargo que me define, mas é assim a essência, da onde eu vim, que faz com que eu consiga ser essa pessoa, né? Pelo que eu conheço você é um cara de princípios, de valores, que não é questão de dígitos a mais no banco que vai mudar qualquer coisa. Eu vejo, pelo pouco que eu conheço você através dos amigos, através de tudo que a gente vem conversando, né? E eu te acompanho também. Cara, eu só trouxe você aqui para comprovar muitas das coisas. Mas vamos voltar lá para o começo. O Jairson, com os seus 15, 16, 12 anos, não sei quando você começou a trabalhar, como começou a sua jornada? Cara, eu trabalho desde cedo, desde criança. A minha imagem que eu tenho a partir dos meus 5 anos de idade, eu tenho a minha lembrança, né, algumas lembranças, eu morava na roça, né? Então, eu vim de uma família muito humilde, né? Nasci no Goiás, sou goiano, fui criado no estado do Tocantins. Então, meus pais moravam na zona rural. E até meus 7 anos de idade, morei na zona rural, depois eles foram para a cidade e logo após a gente retornou de novo e só saí de lá com 14 anos, né? Da roça. Um lugar muito humilde, não tinha energia elétrica, não tinha, nossa casa não era de tijolo, nada disso, era de pau a pique, coberta com palha. Né? Então a gente tomava banho em riacho mesmo. É roça, né? Roça mesmo, não é aquela roça hoje luxuosa, né? que eu chamo de roça gourmet, né? Que tá tudo bem organizado, com ar-condicionado, nem energia tinha naquela época. Que já é difícil de muitas vezes, né? Sim, e naquela época, então, assim, a minha mãe e meu pai sempre colocou a gente para trabalhar. Então, meu pai estava lá, a gente estava plantando arroz, feijão, milho, estava ali no meio, capinando, ajudando a colher, cuidando de animais. Então, sempre fui criado dessa forma, né, trabalhando desde cedo. Num período, quando fui para a cidade, aí eu trabalhei em oficina de carro por um período, depois fui vender picolé, depois fui vender cheiro verde, né? Que é cebolinha, coentro, tudo para poder ganhar o pão, né? De cada dia. E depois voltamos de novo para a roça, aí quando eu vim com 14 anos de novo da roça, aí sim eu comecei a trabalhar de outras coisas. Aí eu fui garçom, trabalhei de garçom 1 ano e 4 meses, né? De garçom na noite, entrava às 17, saía às 6 horas da manhã. Depois eu fui trabalhar numa empresa que fabricava piscina, caixa de água, fibra, né? Legal. E depois eu fui ser ajudante de pedreiro e depois eu virei pedreiro, né? E antes de vir para o consórcio, foi meu último emprego, foi trabalhar de pedreiro.
Quando que você despertou e falou, não, consórcio é o caminho? O que levou a isso? Cara, quando foi me apresentado, né? Então, em 2010, eu participei de um processo seletivo, isso no mês de janeiro, né, de 2010, onde eu estava quebrado, a situação financeira estava muito difícil. E aí me apresentaram um consórcio, a empresa, e eu entendi que ali eu tinha uma oportunidade de crescimento, que eu poderia melhorar a minha vida e a vida da minha família naquele momento, né? Eu falei, cara, então eu vou abraçar esse negócio, é vendas, e eu era já bem comunicativo naquela época, então eu resolvi falar, vou encarar, apesar de não ter nenhum tipo de garantia, porque a empresa que me contratou, ela não me ofereceu carteira assinada, não me ofereceu salário fixo, não me ofereceu vale transporte, ela falou só o seguinte, eu te dou o treinamento, eu te dou a oportunidade para você trabalhar. O que você vender, você ganha uma comissão sobre isso. Só que eu achei aquilo fantástico. Por que eu achei fantástico? Você porque trabalhava para fazer o seu rendimento? Para fazer o meu dinheiro. Ou então, assim, e me plantaram isso na minha cabeça. Falou, cara, você que vai fazer teu salário. Se você quiser ganhar pouco, você vai trabalhar pouco. Se você quiser ganhar muito, você vai trabalhar muito. E aí eu falei, então é aqui. E outra que vai dar oportunidade para você crescer no futuro. Eu falei, então aqui é o lugar. E aí comecei. Não foi fácil, né? A princípio não foi fácil. Meu primeiro salário foi R$72, né? Então, com muita dificuldade, já tinha família, já era casado, já tinha filho nessa época, quase passei fome, né? Quase desisti por causa disso, mas Deus sempre está conosco, né? E aí... Papai abençoa, papai né? abençoa. Ajuda bastante. Que legal. E quais são os segredos de um consórcio? Já vamos entrar nessa pauta? Já que a gente está falando. Olha, as pessoas até perguntam muito, cara, como que eu faço para ser contemplado rápido? Qual que é o segredo para poder ser contemplado? É muito simples. O consórcio, graças a Deus, hoje, é um sistema que ele vem crescendo muito, vem se desenvolvendo. Nós, até hoje, né? Eu tenho 15 anos dentro do sistema, não tivemos crise. O Brasil, ele pode passar, como passou por diversas coisas, pandemia e tudo, e foi o momento que mais cresceu, onde o consórcio mais desenvolveu, onde meu time, a empresa, ela vendeu, né? Foi na época da pandemia, então só para provar que, né, uma coisa não trava a outra. Não trava a outra. E eu sempre falo, o segredo do consórcio é encontrar um bom profissional, uma pessoa que ela te passe uma credibilidade, que ela te explique realmente como que funciona, que você tenha ciência que o consórcio não é algo imediatista, não é algo para ser para ontem, não, é um planejamento médio financeiro. Longo prazo, né? É um planejamento financeiro. Então, toda vez que as pessoas forem comprar consórcio, gente, se você tem uma certa urgência em contemplar, vou deixar a dica para vocês, tá? Peça ao seu vendedor ou à sua administradora que você está fechando esse consórcio para mostrar a média pelo menos dos últimos 6 meses que o grupo vem contemplando. Então, quantas pessoas são contempladas nesse grupo nesse período de 6 meses? E outra, qual foi a média de lance? Porque aí vai te passar uma realidade. Daí, aonde você vai entender se você tem condição suficiente estimativa, né? De ofertar um lance dentro daquela média que o grupo já vem contemplando. Então, todo grupo de consórcio, se ele for em andamento, ele tem um histórico de contemplação. E as pessoas precisam entender isso. Então, a partir do momento que você é um consorciado, você tem direito a essas informações. E quando você está negociando com o vendedor ele pode te passar, sim, essas informações, para você ter a certeza daquilo que você está fazendo. E aí você consegue se organizar para o valor que você possa ofertar de lance. Porque o consórcio ele só tem 2 formas de contemplar: sorteio e lance. A terceira é o encerramento do grupo. O importante é simples. Se você faz um consórcio, ou mais cedo ou mais tarde, você tem aquele crédito na mão. Você vai a médio e longo prazo só investindo para que colher os frutos futuramente. Exato. Certo? É que assim, a maioria dos empresários, eles não têm... Primeiro que vamos começar do começo, a gente nem é ensinado a empreender, né, no Brasil. A verdade é essa, a gente meio que bate a cabeça para poder aprender. E quando a gente fala de consórcio, existe um preconceito muito grande, principalmente dos bancos que vêm e acabam não ensinando bem disso. Então, qual é o principal conceito? Como que funciona de fato um consórcio? Para que a gente possa esclarecer tudo isso aqui, para quem ainda não sabe ou quer aproveitar disso para poder alavancar. Vamos já. Olha, uma coisa simples, eu sei, mas vamos do começo. Mas é importante você até falar isso, ou perguntar isso, Vinícius, porque o que acontece?
No banco, o consórcio, ele é mais um produto dentro de uma esteira de produtos que o gerente tem para comercializar. Então, geralmente, o banco aí é de 12 a 20 produtos ali que ele tem que vender. Então, ele tem que vender de tudo e bater meta em tudo. Quando o cliente ele busca uma administradora, né, independente, que ela não é banco, ela é uma administradora de consórcio, e é importante falar para vocês, tá, gente? Ela tem que ser regularizada pelo Banco Central. Se não for, não entre, porque você vai correr risco de perder seu dinheiro, tá? Então, toda vez que vocês forem fechar um consórcio, busque uma empresa que ela é regularizada e autorizada pelo Bacen, tá? O Banco Central do Brasil. E aí, o que acontece? Então, as pessoas acabam que vendem no banco o consórcio de uma forma para poder resolver outro problema. Então, eu preciso aumentar meu limite, eu preciso de uma linha de crédito. Então, para isso, você precisa melhorar o teu relacionamento no banco. Então, o que vai fazer? Compra um consórcio na minha mão. Muitas vezes até ajuda o gerente, né? Ah, eu preciso bater meta, pô, me faz... Cancela no próximo mês, não é? Eles fazem isso, mas assim, então, eles não estão preocupados, a grande maioria, não estou dizendo todos, tá? Mas a grande maioria, eles não estão preocupados com o cliente para o consórcio em si, para a necessidade. Eles querem bater a meta deles, até porque acontece isso que você falou. O cara fala, não, você faz esse mês, você só vai pagar a parcelinha, mas aí você vai ganhar ali, e se você não quiser continuar, mês que vem você cancela. E lá na frente você pega o seu dinheiro de volta. É assim que funciona. Só que o consórcio ele não é isso. O consórcio é uma compra programada, planejada, sem juros, onde o cliente ele tem a vantagem de se organizar e não pagar juros abusivos. Então, hoje, enquanto qualquer linha de crédito hoje, convencional no mercado, seja para um financiamento para a compra de um veículo ou de um imóvel, geralmente os bancos estão cobrando mais de 1% de juro ao mês. Sendo que o consórcio, como ele trabalha com a taxa administrativa, ele vai te cobrar aí em torno, depende de cada administradora, mas chega de 0,10 a 0,20 ao mês. Então a diferença é muito grande. E aí, cada dia que passa, graças a Deus, o brasileiro ele está entendendo mais isso. Então ele está se planejando mais para poder comprar. Porque ele entende que se ele for imediatista, ele vai pagar o preço. Não é que um financiamento é ruim. Não, depende da necessidade. Porque geralmente o que acontece? O brasileiro ele mora 30 anos de aluguel. Aí ele acorda um belo dia, às 6 horas da manhã, 7 horas, e fala, cara, eu cansei de pagar aluguel, deixa eu comprar uma casa. E aí o que acontece? Ele vai comprar a casa. Ele não importa quanto que ele vai pagar mais. Ele quer saber se a parcela daquele financiamento cabe no orçamento dele. Ele não faz conta final. E o consórcio é para ir contramão disso. O consórcio é para você fazer conta final. Talvez você não vai ter o bem agora, de imediato. Só que a longo prazo você vai economizar. Tem casos que chega, Vinícius, é alarmante. Chega a economizar 2 bens. Se você vai comprar um crédito de, um exemplo, um apartamento de 600, 800 mil, só um exemplo, né? Que num financiamento você ia pagar 1,5 milhão. Você ia pagar 1,5 milhão, 2 milhões. No consórcio você vai pagar 1 milhão, num crédito de 800. Então, assim, a diferença é enorme. E isso, para quem já tem um entendimento, alavancagem patrimonial, para quem quer fazer riqueza para o futuro, ele precisa economizar hoje. E aonde que ele economiza? Fazendo negócios a longo prazo. Uma vez eu ouvi uma historinha que é a que forma mais simples de justificar um consórcio. Tinha um grupo de 20 pessoas que queriam comprar um imóvel. Só que essas 20 pessoas, ninguém tinha dinheiro. Todo mundo juntou. O consórcio é literalmente, a grosso modo, óbvio, isso. O grupo de 20 pessoas querem comprar um determinado imóvel, todo mundo junta dinheiro, só que aí eles fazem um sorteio para que cada mês, um consiga comprar esse determinado imóvel. É isso. Resumindo, só que é em grande escala, né? E foi assim que começou. A história do consórcio começou, isso o pessoal fala, né? Começou em Brasília, tem uma história em Brasília, outros puxam aqui para São Paulo, então, mas tem documentos que falam que o consórcio foi em Brasília. Funcionários do Banco do Brasil, na época, as montadoras de carro estavam chegando no Brasil. E então os bancos não tinham créditos para as pessoas comprarem automóveis. E o que os fizeram? Se reuniu o grupo dos próprios funcionários do Banco do Brasil e que se criou o consórcio entre amigos. E aí eles fizeram isso. Isso foi o primeiro consórcio. Então, assim, nós temos aqui 10 pessoas, precisamos comprar 10 carros. Então, nós vamos dividir isso aqui por 10 e todo mês
vamos sorteando um e entregando. E aí, com o passar do tempo, isso foi evoluindo. Entenderam que isso era um bom mercado. Um bom mercado que ajudou as montadoras a escoar, vender, né, mais. E aí foi regulamentada. A primeira regulamentação foi pela Receita Federal. E depois, só na década de 90, que o Banco Central assumiu. E aí organizou realmente de fato, mudou algumas regras, algumas leis, e aí sim o consórcio ficou realmente bem mais seguro. Bonitinho. Né? Foi bem mais seguro, porque até na década de 80, todo mundo poderia abrir uma administradora de consórcio, pegava o dinheiro do povo e depois o cara no outro dia fechava as portas e ia embora. Não tinha aquela fiscalização rígida. Mais rígida. Hoje, cara, o Banco Central é em cima. É em cima. Então, assim, toda administradora que ela é regularizada pelo Banco Central, o cliente pode ficar tranquilo. Porque a administradora ela pode fechar. Só que aquele grupo o Banco Central pega e passa para outra administradora administrar e entregar os bens lá na frente. Então, não perde. Se ele faz um consórcio, só perde dinheiro com consórcio quem desiste do consórcio. Aí ele perde dinheiro. Fora isso, ele só ganha. Agora, voltando um pouquinho para você, como foi você sair de um cara que vendia seus consórcios, ganhava uma porcentagem, para quem você se tornou hoje com 3.100 pessoas, vidas que você cuida, né, com as mãos? Cara, é assim, a gente é um eterno vendedor. Nós somos eternos vendedores, porque a diferença do Jairson vendedor para o Jairson empresário hoje, líder, é uma só a responsabilidade que aumentou. Mas a gente continua vendendo, porque a venda ela não é só o produto, né? Então hoje é credibilidade, é confiança, é segurança. Então tudo isso também é venda. E apesar de tudo eu vendo até hoje. As pessoas me procuram, eu vou passando para meus representantes, eu falo, tem gente que tem esse cliente aqui atende, quer comprar. E aí vou passando. Então a gente não para de vender. Só que o que o mais importante hoje é o que eu falo, é as vidas, né, que a gente cuida, porque foi uma transição. Eu entendo o seguinte, o ser humano, e eu uso essa frase, né? O ser humano é tudo aquilo que ele se prepara para ser. Eu uso essa frase, está lá no meu Instagram. E o que acontece? As pessoas, tem gente que ela estaciona, ela conseguiu um bom emprego, para ela tá bom levar o pão de cada dia para casa, né? Para ela tá maravilhoso aquilo ali. Só que eu sou um cara que eu gosto muito de desafios e o tempo todo eu penso em crescer. Não é pelo dinheiro, mas é por aquilo que eu posso fazer a mais. Concordo. A minha entrega é aquilo que eu posso impactar mais vidas. E aí, quando lá o atrás... quanto a gente pode transbordar na vida de outras pessoas. Lá atrás, quando eu entrei, aquilo que eu falei, o pessoal me vendeu a ideia que eu poderia crescer. Falou, você vai ser vendedor, depois você pode ser um supervisor de vendas, depois você vai ser um representante, vai ter tua empresa, ser dono do teu próprio negócio. Aquilo me chamou a atenção. Porque na minha infância, eu entendia que eu precisava mudar de vida. Os meus pais, eles me deram aquilo que ele tinha condição. Eu nunca passei fome, mas a gente era humilde, como a maioria do brasileiro hoje. Tinha dia que na minha casa tinha arroz e ovo, e tá tudo certo. Então eu falei, cara, eu preciso sair dessa vida. Se um pode, todos podem. E a primeira pessoa que eu vi, uma história que me incentivou muito, foi o Silvio Santos. Foi entender que era um camelô e virou um dos maiores empresários do Brasil. E depois, quando eu entrei no consórcio, eu tive uma referência. O dono da administradora que eu trabalhei, ele tinha uma história muito parecida, que veio da roça, um mineiro, da zona rural, e aí construiu um império também gigantesco, que tem até hoje, está vivo até hoje. Né? Graças a Deus, e que Deus dê muitos anos de vida pela frente, porque ele tem uma história maravilhosa. Sou muito grato a ele pela oportunidade, pela empresa que ele criou, porque foi através dela que eu estou aqui hoje. E eu falei, cara, então essas pessoas elas têm referência, elas conseguiram, então eu também posso mudar a minha vida, posso mudar a vida da minha família, eu posso mudar a vida de outras pessoas. E o que me chamou a atenção no consórcio não foi só mudar a minha vida, mas mudar a vida dos clientes, porque quando eles eram contemplados, eles me agradeciam, cara. A maioria e não chegava, tem nada mais gostoso assim, que a gratidão, né? E falava assim, cara, obrigado por ter me dado essa luz. Hoje eu estou comprando a minha casa, hoje eu peguei meu carro, tudo através que foi você que me ajudou.
E na realidade eu só fiz o simples, eu só orientei ele. Porque o papel do vendedor é esse, é encontrar uma solução para um problema de um cliente. E era o que eu fiz, o que eu fazia e o que eu faço até hoje. É isso. E aí isso me chamou a atenção. Cada história, todos os dias eu atendia às vezes 4, 5, 10 clientes. E aí você deixou de ser vendedor para ser um colecionador de histórias. Colecionador de histórias. E a gente ia se envolvendo com os sonhos das pessoas e entregando o nosso melhor. E isso fez com que eu crescesse, porque eu entendi, tá bom, agora eu sou vendedor, aprendi. Agora qual o próximo passo? Você supervisor, beleza, aprendi. Agora qual o próximo? Representante, aprendi. Só adquirindo novas skills para poder alavancar. Então eu sou um cara que eu gosto disso. Não tenho nada contra, tá? As pessoas que elas têm o emprego delas, gente, não leva isso a mal, tá? Que você tá ali 10 anos no mesmo lugar, no mesmo emprego, parabéns para vocês. Mas eu não sou esse cara. Resiliência, né? Parabéns. Sim. Realmente, mas... eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar evoluindo sempre. Eu me sinto inútil se eu parar. Essa é a realidade. Peraí, eu estou contribuindo com a vida de alguém de forma positiva? Não, agora eu estou quieto, parou, a vida está muito calma, então peraí, alguma coisa está de errado. Deixa eu ver aqui, qual o próximo nível? O que eu posso fazer agora para agitar um pouquinho mais a minha vida? É um desafio. Perfeito. E quando foi que você começou a liderar outros times, começou a dar treinamento de fato? Eu falo para as pessoas sempre, Vinícius. Tem gente que fala assim, cara, aquela pessoa ele nasceu para ser um líder. Não é bem assim. Você aprende, né? Você aprende. O ser humano é treinável. E eu aprendi, porque quando eu fui vendedor, que eu era vendedor... Deixa eu aproveitar, abrir um parênteses aqui. Você acha que venda também é ser treinável? Ou venda é o dom divino? Não, é treinável. Claro que tem pessoas que ela já tem uma base ali... um pouquinho melhor. E ela é mais comunicativa. Ela pensa mais rápido e faz com que ela tenha essa vantagem. Só que eu já vi muitas pessoas dessas ficar no meio do caminho porque ela acha que ela é boa, que ela é suficiente, autossuficiente. E lá na frente ela quebra, ela cai por fato do ego, né? Porque isso é ego. E o que acontece? Então, minha primeira liderança começou quando eu era vendedor. Porque quando chegava uma pessoa nova na minha empresa... Eu abraçava aquela pessoa, eu trazia para perto de mim e começava a ensinar aquilo que eu já tinha aprendido. Porque eu tenho isso comigo. Se alguém me deu uma oportunidade, se ele tirou o tempo dele e o intelecto dele para me passar, por que eu vou reter essa informação comigo? E aí eu começava a ensinar as pessoas, a ajudar. Quantas vezes, cara, os vendedores estavam fazendo plantões fora da empresa e eu ficava na empresa, era meu dia de plantão interno. E chegavam os clientes deles e eu vendia, fechava a venda para eles. Quando eles chegavam de lá, eu entregava o contrato assinado e não cobrava nada dessas pessoas. Simplesmente eu queria ver aquelas pessoas bem, sabe? Eu queria ver aquelas pessoas evoluindo. Então, eu falo, as pessoas elas se transformam em líderes. E quem escolhe o crescimento das pessoas dentro da empresa, um líder, é elas que fazem isso, é a equipe que abraça. E aí a equipe ela foi me abraçando, porque ela entendia que eu ajudava, que eu não trabalhava só para mim, só para ganhar o meu e pronto. Não, a vida delas também importava, porque eu entendia, cara, se o cara tá aqui é porque ele precisa. Então, se eu sei, por que eu não vou ajudar? Eu não estou perdendo nada com isso. E daí eu trouxe. Então, assim, essa foi minha primeira liderança. Começou quando eu era vendedor. Depois, sim, fui ser um supervisor. E através da equipe que me promoveu, porque eu não era aquele supervisor nato, mas a equipe entendeu que eu era o cara que motivava, eu era a pessoa que ajudava, porque o papel do líder é esse, é se doar pelo próximo. E ensinar a pessoa a evoluir. Eu ensinava essas pessoas, vendia para elas, às vezes cuidava mais delas do que de mim. Que entra na próxima pergunta, que você já está respondendo, mas quais são os principais princípios de um bom líder? Caráter. Tem gente que fala assim, eu sou líder. Só que a liderança ela não começa dentro da empresa. Ela começa fora. Ela começa com a autorresponsabilidade, com o caráter, com a honestidade, com a transparência, né? Com a resiliência. Porque
O que você reflete dentro da tua empresa é praticamente a tua vida lá fora. É o teu pessoal que você traz para dentro do profissional. Aquela historinha de dizer assim, meus problemas é da porta para fora, aquilo é só ilusão, é mentira. Não. Né? Aquilo não existe. Então, O a monge e o maior... executivo, né? Me veio aqui o livro na Sim, cabeça. a maior virtude de um líder é ele ser honesto, é ele ter palavra. Então, meu pai me ensinou isso desde criança, né? Que a gente não é obrigado a prometer nada para ninguém, mas se você prometeu, você é obrigado a cumprir. E aí entra na gestão de pessoas, que basicamente é a gestão de processos bem Sim. definidos. Como você olha esse novo cenário, essa visão de ter processos bem definidos para as coisas? Cara, hoje é simples, né? E ao mesmo tempo eu fico observando como que tá isso, porque hoje nós estamos vendo uma geração um pouquinho diferente da minha. Eu tenho 35 anos e hoje eu vejo uma geração mais frágil, mentalmente falando. Verdade. E isso faz com que dificulte um pouco mais os processos, mas é muito importante você definir os processos. Eu sempre falo isso, né? Tratar as pessoas como você quer ser tratado e orientar e ensinar todos os processos, porque só assim a roda gira, né? Porque se numa engrenagem, se tem um dente ali que quebrou, que está fora, vai bagunçar todo o resto do processo. Então, os processos hoje são essenciais para uma empresa ela ter crescimento. Então, às vezes, travamos em algumas coisas, o crescimento de uma empresa, quando você vai olhar, são os processos dela que não está bem definido. A cultura dela não está bem definida. E isso é muito importante. Só que para isso você precisa trabalhar não só mais a parte profissional, mas a parte pessoal também. principalmente a parte emocional das pessoas. Perfeito. Ou seja, aí você já acaba adquirindo mais skills e fazendo treinamento de mentalidade, de mindset, autoconhecimento, autocompaixão, né? Sim. Porque o mal do século, infelizmente, está sendo ansiedade e depressão por falta de autocompaixão, no meu ver. E autoconhecimento, né, de si. Porque quando nós entendemos, Vinícius, o nosso porquê que nós estamos aqui na Terra, eu sempre falo, né, eu falo para minhas filhas direto, né? Eu falo, cara, ninguém nasce, ninguém vem à Terra sem um propósito. Deus nos deu um propósito aqui e todo mundo tem esse propósito. Então, quando você entende qual que é o teu propósito, você fica mais fácil de você lidar com a vida, de você entender o porquê que as coisas acontecem e as decisões que você tem que tomar. É a mesma coisa. Então, isso faz parte desse processo. Aonde você quer chegar? Faz parte desse processo. E quando você entende seu propósito, você coloca uma meta. E dali você vai trabalhar e vai caminhar para poder chegar. Começa com seus objetivos, suas metas, você vislumbra o pequeno, médio e longo prazo também. E eu costumo falar que o propósito nada mais é, só para poder deixar bem assertivo, é servir ao próximo, independente de como você faz. Né? Tem pessoas que tá tudo bem, você é um CLT, tá ali, mas você já está contribuindo, você já está servindo e tem o seu propósito bem definido, ok, tá tudo certo. É o que a gente falou, né? Não é porque você não vislumbra um ramo empresarial que tá errado. Eu acho que isso é muito de tanto coach falar, de bater na tecla, e não é julgando o coach, não é nada do tipo, mas é porque de tanto se bater na tecla, as pessoas estão falando CLT nunca mais. Mas na verdade é que nós precisamos do CLT também, você entendeu? Para poder fazer as nossas empresas funcionarem. Porque imagina um mundo só de empresários, todo mundo fazendo por si, ninguém ia dar conta de nada. Né? Todo mundo ela tem seu papel e sua importância dentro de uma empresa, né? Independente se ela é administrativo, se ela é da ouvidoria, se ela é do financeiro, se ela é do comercial. Então, uma empresa ela só vai funcionar se tiver todas essas pecinhas. Então, independente se é CLT, se é contrato, se é PJ, não importa, não interessa. É importante que cada um tenha o seu papel e ele tem que estar bem definido dentro de uma corporação. É isso. E quando a gente fala sobre processos, eu gosto de entrar muito nesse quesito porque eu gosto de entender quais são as soft skills da pessoa que eu estou entrevistando. Eu sei que você tem uma gestão de pessoas, fala sobre liderança, você fala sobre consórcio, mas vai muito além disso, né? Eu tenho certeza que vai totalmente a parte de processo, gestão de pessoas, mentalidade, autoconhecimento e vai uma infinidade de outras coisas por aí. Dentro de um processo de uma empresa, eu costumo falar que são 5 as principais. Não que só exista elas, mas são 5 principais.
Gestão financeira, para uma empresa funcionar bem, gestão de processos, gestão de pessoas, marketing e vendas. Você acredita que esses são os 5 principais também? Acredito. Até porque a venda, eu sempre falo isso, né? A venda, ela é o coração. Ela é que impulsiona. E as outras partes, ela faz parte de um corpo administrativo, que é a cabeça, é o cérebro. Não adianta o coração só bombear sangue, só bater se o cérebro não está funcionando. E não adianta só ter cérebro e não ter o coração para impulsionar. Então, tem que andar juntos. E isso é que faz a diferença. Então, quando você tem isso muito bem definido, o que eu faço hoje dentro da empresa, a gente está fazendo, principalmente com os meus sócios, né? São mais 2 sócios que eu tenho dentro da empresa, e nossos gestores administrativos. A gente tenta, porque dentro de uma empresa onde tem um comercial muito forte, se cria aquelas intrigas, né? Aquelas brigas. Ah, o comercial é folgado, o pessoal do comercial é folgado. Não está chegando o lead e o vendedor fala, não, o lead está qualificado, te vira. Aí eu sempre tento fazer o quê? Aproximar. Se criar mais essa aproximação para mostrar para ele exatamente isso. É entender que são todos importantes. Perfeito. Um depende do outro. Não tem como uma empresa ser gerida se ele não tiver esses 5 pilares que você citou. Ótimo. Voltando um pouquinho para o Jairson novamente. Você falou que é pai, que é casado. Como que é o seu momento de lazer? O que você faz nas horas vagas? E além de estudar, porque, óbvio, só de falar... Cara, ultimamente eu tô com um tempo bem reduzido para lazer. Minha esposa, ela pega muito no meu pé por causa disso. Você precisa acelerar, você precisa desacelerar. Tá muito acelerado, precisa de um pouquinho de tempo. Então, assim, a minha esposa, ela é meu equilíbrio, né? Porque se deixar, eu tô o tempo todo. E aí, tem minha filha, mas eu sou um cara muito caseiro. E eu gosto muito de roça. Como eu fui criado, eu tenho essa identidade, né? De roça, de animais, essas coisas. Então, qual que é o meu hobby hoje, cara? Ir pra roça. Contato com a natureza. O contato com a natureza. Eu gosto de animais, eu gosto de cuidar de animais, eu gosto de estar ali sentindo aquela paz. Se for possível, pescar. Mas é a natureza. Aquilo faz com que eu me organize a minha cabeça de novo, descanse, e aí eu volto em paz. E volta pro processo. Com as energias lá em cima, né? Que bom, que bom. E quando a gente fala sobre, voltando um pouquinho na parte de consórcios, tem um mistério novo. Mistério nada, mentira. Muitos empresários estão começando a fazer um novo levante de investimento. Aproveitam o consórcio para fazer alavancagem. Como que está funcionando esse mercado? Cara, isso não é novo, mas assim, veio pro mercado, né? É agora, que aí as pessoas estão falando mais. Conhecendo agora. Mas eu conheço pessoas que já fazem isso há 20, 30 anos, cara. E, assim, até mais velho do que eu dentro do consórcio, né? Mas aprendeu isso lá atrás a fazer isso. Só que a mídia agora, que foi pra mídia, os grandes influenciadores estão falando sobre, mas isso existe já há muito tempo. É muito simples, né? Eles estão aproveitando o dinheiro barato que é o consórcio para poder fazer essa alavancagem. Então, o que eles fazem? Eu quero organizar, programar minha aposentadoria. Eu quero fazer um patrimônio. Então, eles abrem um consórcio, contemplam aquela carta, compram um imóvel, daquele imóvel ele aluga, paga-se a parcela. Ele vai repetindo isso o tempo todo. Eu quero levantar um capital, né? Então, hoje, algumas administradoras, ela aceita, ela permite. Por exemplo, você é um cara que precisa levantar um capital, você tem um imóvel parado, quitado, uma garantia. Então, você pode fazer uma carta de consórcio, aliena aquele imóvel seu, depois de contemplado. Tudo isso acontece depois da contemplação. Aliena aquele imóvel seu, pega aquele dinheiro e vai trabalhar com ele. Então, ao invés de você fazer um capital de giro dentro de um banco, você vai pagar 1,5%, 2% ao mês. Se você tiver um imóvel quitado e se você tiver uma carta contemplada, você pega aquela carta, coloca em cima do teu imóvel, pega o dinheiro e investe pagando 0,10, 15, 20 ao mês. Então, assim, é bem mais barato. E aí, através do teu investimento, você paga a parcela do consórcio. É isso que o pessoal está fazendo. Então, não tem muito segredo. É só ir repetindo esse processo o tempo todo. Às vezes, as pessoas ainda pegam, vendem, ganham ágio em cima e é outro meio, outra perna do consórcio, né? Então, eu já vi muito isso acontecer. Os caras se programam, ofertam um lance, pegam um grupo bom, compram um imóvel. Pega aquele imóvel ali, que ele já comprou barato, porque ele comprou à vista, porque o consórcio ele te dá esse poder de negociação. Então, assim, o imóvel custa 1 milhão, eu te dou 800 aqui.
na carta. Aceitou, o consórcio paga 200. Só que ele investiu, às vezes, 200 mil para contemplar essa cota, essa carta dele. O que é que ele faz? Ele vende o imóvel, só que ele não vai vender o imóvel mais por 1 milhão. Ele vai vender o imóvel por 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 e vai pegar 400 mil de ágio. Entendi. Então, ele está ganhando 2 vezes. E aí, ele vai repetir esse processo novamente. Então, tem várias formas de você fazer essa alavancagem. Alavancagem patrimonial, por exemplo. Hoje, uma pessoa que tem 40 anos, cara, eu quero me aposentar com 55. Faz o consórcio, vai fazendo o consórcio agora, pega o consórcio de 200 meses, que dá 16 anos, e aí ele começa. Ele comprou o imóvel, comprou o imóvel e colocou para alugar. A parcela paga, o aluguel paga a parcela. Ele volta e vai repetindo. Daqui a 16 anos, quando ele pensar em desacelerar, ele já tem uma renda daqueles imóveis que ele está fazendo ali, ele já está criando renda. Uma aposentadoria assertiva. É assertiva. E aí o que acontece? 2 movimentos. Primeiro, porque ele paga mais barato, e segundo, porque ele tem uma valorização do imóvel. Porque o imóvel que hoje ele compra de 600, 700 mil hoje, daqui 10 anos esse imóvel está valendo 5 milhões. Sim. Entendeu? Então ele pode fazer esse giro também. Então, hoje o brasileiro está pensando mais no futuro. E isso é muito importante, né? Porque o Brasil ele tem o problema de ser muito imediatista. E não só isso, como ele sempre deixa as coisas para a última hora. É bom ver que as coisas estão mudando, né? E já está criando mais essa mentalidade empreendedora, queira ou não queira. E não só empreendedora, como todo o pessoal mesmo, né? Aplicando a isso. Jairson, deixa eu... Curiosidade boba aqui. Como que você teve essa ideia dos nomes da sua empresa? Como que você constituiu a sua empresa? Como que foi lá o comecinho? Cara, é assim, eu tenho um nome, né, de uma empresa que é onde eu cresci como representante, né? Então eu tive essa ideia na igreja, né, que é a Gênesis. E aí, por muito tempo, eu trabalhei com ela como representação. Isso no interior da Bahia, numa cidade chamada Feira de Santana. Onde lá eu formei vários líderes, né? Muitos líderes, muitos profissionais de consórcio. Saiu de lá e falo que 70%, 80% desse pessoal está comigo hoje, me acompanha. Que legal. Cresci lá com o consórcio. E aí, vim trabalhar para uma empresa aqui em São Paulo. Nessa época eu era só representante. E através do meu trabalho, da minha entrega, é muito importante a gente falar isso. Às vezes as pessoas falam assim, cara, eu não tenho oportunidade. Gente, quando vocês não tiverem oportunidade, vocês criam essa oportunidade. Porque eu tinha um objetivo, que era ser dono de uma administradora de consórcio. E quando eu encontrei uma empresa que ela estava crescendo, uma pessoa que apostou em mim, eu fui lá e entreguei resultado. E falei para ela, um dia eu vou comprar uma administradora. O que aconteceu? O tempo passou. Pouco tempo depois, inclusive, acho que quase 2 anos, essa pessoa estava saindo dessa empresa dele, essa sociedade, e estava querendo montar uma outra empresa. E aí o que ele pensou? Chamou o Jairson. Me chamou. Chamou o Jairson por quê? Porque o Jairson era um cara novo, trabalhador, entregou bons resultados, estava entregando bons resultados, e já tinha avisado ele que eu iria comprar uma administradora. Então, ele não era bobo. Se deixar de fora, né? E aí foi já que você vai comprar, por que não estar junto comigo, né? Para não ser meu concorrente, né? Então ele pensou certo e eu sou muito grato a ele, né? Que é o Basílio, é um cara que me deu uma oportunidade tremenda. E aí nós montamos a Cisbracon e logo em seguida compramos a Alfa Administradora de Consórcio. E estamos atuando com a Alfa há 1 ano e meio, né? Quase 2 anos que nós estamos atuando com a Alfa. Infelizmente, né? Mas Deus sabe todas as coisas. O final do ano passado ele faleceu, ele se foi. Meus sentimentos. E assim, era o CEO da empresa, mas a empresa a gente continua com ela, seguindo esse legado, porque quando teve esse momento, eu entendi o seguinte, qual que é o propósito dele, qual que é o meu? Bate, porque uma sociedade é um casamento. Bate. Ele tem o mesmo propósito que eu. E aí, resolvi aceitar essa sociedade. Montamos a empresa, tocamos. E faleceu ano passado, mas agora está eu e o filho dele, né? E mais uma outra sócia. Então, está nós 3 tocando a empresa, né? Para continuar esse legado, que era um legado do Basílio, mas com o mesmo propósito que é o Jairson.
Perfeito. E você hoje só está trabalhando com consórcios? Com consórcio. Meu negócio é consórcio. Consórcio. Você pretende abrir franquias? Você pretende... Temos Qual é o futuro? Tem um projeto arrojado, né, Qual é o para futuro franquias, né, da empresa. Inclusive, tivemos um seminário, fizemos um seminário mês passado com os nossos líderes, mostramos para ele o cenário. Hoje, a nossa empresa ela não é a maior do Brasil ainda. Nós temos 1 ano e meio. Mas Gosto disso, ainda. Mas pode ter certeza que nós vamos trabalhar para isso, né? Estamos trabalhando para isso. A melhor nós já somos, falamos isso. A melhor nós somos. Agora a maior vai ser em breve. Então nós estamos com um trabalho bem arrojado, né? Para a empresa, para o crescimento, para mostrar a cara e mostrar para as pessoas que é possível. Com a gestão diferente. O que muda da nossa empresa para as demais? Hoje no Brasil existe 138 administradoras autorizadas pelo Banco Central. E consórcio por consórcio é muito, né? Só que a nossa, a gente sempre fala, a Alfa ela tem uma gestão diferente. E isso é a nossa diferença no mercado. É a forma que a gente lida, né, com toda essa gestão. E outra, o patrimônio, não patrimônio de valor, mas o patrimônio emocional que você criou durante esse 1 ano, né, que você está nessa gestão. Nossa, todo mundo conhece a Alfa, né? Principalmente ali em Alphaville e tudo. É o mais conhecido patrimônio. Então, meus parabéns por todo esse sucesso aí. Eu tenho certeza que boa parte veio não só do seu sócio, mas de ti também, que é empenhado em cuidar da equipe. E que entra essa parte de treinamentos. Hoje você roda o Brasil todo dando treinamentos para sua própria equipe. Sim. Hoje eu faço muito isso, cara. Eu entendo o seguinte, que o líder... Ele não pode só sentar e só delegar. O produto consórcio, ele é diferente, né, de outras empresas. Porque hoje eu vejo muita gente falando, eu vou colocar uma pessoa, eu terceirizo, meu liderado, eu vou na empresa uma vez no mês e estou lá em Miami e a empresa está tocando. Pode até um dia a gente chegar a esse momento, mas eu não gosto. Eu fico agoniado, eu fico sem paciência quando eu fico 1 mês dentro da empresa no escritório. Eu gosto de viajar, eu gosto de ter contato com o vendedor, porque isso me motiva. Então, quando a gente está nos eventos, eu estou ali sempre conversando com um, com o outro, para entender a dor, para entender qual a dificuldade que ele está tendo lá na ponta, porque quando eu volto para dentro da empresa, eu sei aonde que eu tenho que me melhorar, qual o processo que eu tenho que fazer para facilitar a vida do meu vendedor. Perfeito. Porque quem coloca o dinheiro dentro de casa é o vendedor, é o cara. Isso é muito importante todas as empresas saberem realmente, né? Porque não dá para você engessar o vendedor e dar um script pré-moldado. Script, é uma coisa que é maleável, né? Não dá para você, tipo, faz isso, porque nem todo mundo é igual. Concorda? Sim, e essa é a diferença, porque eu pego o feedback deles e trago. Então, às vezes, cara, é incrível. Esses dias tivemos um evento em Sorocaba, que para você ver o tanto que é importante a presença do líder nesses eventos. Fiz uma palestra, levei uma palestra lá, né? Foi uma palestra exclusiva que foi criada, dei para o pessoal e depois eu tive um feedback, né, de uma vendedora, aonde ela falou que ali estava sendo o último dia de empresa. Ela iria sair da empresa porque ela não estava mais acreditando que as coisas poderiam acontecer, que na cabeça dela os liderados estavam chateados com ela, os líderes dela estavam chateados com ela, que ela não era mais importante para a empresa. E aí, na hora que eu vi ela, já conheci ela, porque já tinha uns 2 anos de empresa, então eu já conhecia outro lugar, eu peguei, vem cá, deixa eu te dar um abraço, dei um abraço nela, perguntei como que ela estava, se estava bem, depois ela me deu o feedback, falou, olha, a tua palestra e aquele abraço me salvou, porque hoje era meu último dia da empresa. E por causa da sua atitude e a sua presença, fez com que eu voltasse a acreditar no negócio. Então, às vezes, é isso que muitos líderes eles não entendem. Eles chegam... A diferença entre líder e chefe, né, de fato. Eles não entendem que não é só sentar e mandar. Porque hoje eu falo, eu poderia estar só aqui no Alphaville, onde está a nossa empresa, e daqui eu delegar tudo. Mas eu não faço isso. Eu preciso ver o que está acontecendo na ponta. Porque é os meus vendedores de hoje que vão ser meus líderes amanhã.
Então, se eu tiver com eles lá na ponta, entendendo a dificuldade, porque às vezes a dificuldade não é no meu produto, não está no processo da minha empresa, está na vida pessoal, está na vida emocional. Às vezes a pessoa ela não sabe o que, que ela vai fazer da vida, ela não decidiu ainda. Então, por isso que é importante eu estar mais próximo. E aí eu viajo muito, cara. Em todos os estados que a gente tem, sempre eu estou fazendo os seminários, os congressos desde quando você é vendedor, você já nem tinha mais o medo, né, de subir no palco, nem nada do tipo, porque você tem uma boa comunicação, desde sempre. A venda ela me ajudou muito, né? Mesmo que eu era comunicativo, mas nós não somos treinados, né, para apresentação. Sim. Então a venda ela me ensinou cada dia eu conheci uma pessoa nova, uma história nova e começar com a equipe. Então isso foi me desenvolvendo. Então até isso é muito importante, porque no início eu não era aquela pessoa tão extrovertida, não, era um cara meio retraído. Então a venda ela me ensinou e melhorou muito isso em mim. E, cara, por isso que eu falo, a venda ela é fantástica. Eu sou apaixonado por venda e por pessoas, porque aquilo é fantástico. As pessoas falam, porque a máquina vai substituir o ser humano na venda. Cara, eu ainda tenho minhas dúvidas, eu não vou mentir, porque é diferente. Esse contato, olho no olho, essa aproximação física é diferente do que você tá ali comprando tudo online, tudo e não tá vendo o vendedor. Claro que tem pessoas que gostam, tem produtos que sim, você compra, mas é bem diferente. Ah, mas tem uma grande diferença entre um produto de baixo ticket para um produto que é mais... Sonho, né? Palpável, exatamente. É um sonho. Consórcio é sonho. Que você precisa vender uma visão futura para a pessoa. A máquina, ela, acredito eu também, tá aí ó, que eu trabalho com marketing digital, sabe? Acredito eu que nenhuma inteligência artificial vai conseguir chegar tão próximo da emoção humana. O olho no olho, Sim. como você falou, o tete a tete, o impacto que o tom de voz e as maneiras e articulações geram. Não sei se chega nisso também. Eu também tenho as minhas dúvidas, né? Tudo bem que uma das principais coisas que a inteligência artificial falou que nunca ia fazer era a arte, e tá aí. Foi uma das primeiras coisas que aconteceu. Que aconteceu. Né? Mas eu também tenho minhas dúvidas. E já que você estava falando sobre equipes, e aí você acaba entrando num assunto que é muito legal, que é a alta performance. Como que é e quais são os principais valores para você ter uma alta performance dentro da equipe? Cara, a alta performance eu acredito que é você deixar de negociar com você mesmo. Porque quando você entende que sua equipe precisa, que você tem um time que depende de você e que você precisa ser o cara. Porque nenhum liderado ele acompanha um líder fraco. Isso é fato. Então, se você não está tendo resultado, se você não está entregando resultado, se o seu time não está melhorando, cara, a alta performance dela está lá embaixo. Então, o que as pessoas querem? Resultado. Um vendedor, ele vive de resultado. É simples, ele quer vender. Um representante, ele tem meta para bater, então ele quer resultado. O setor administrativo tem que entregar resultado daquilo que ele está fazendo. Então, para isso, treinamento. Então, às vezes, nós procrastinamos muito nisso. Sabemos aonde que estamos errando, mas não estamos tomando atitude porque nós estamos negociando conosco mesmo. Essa é a realidade. Então, assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu vou deixar para amanhã. Eu vou deixar para o melhor momento. Eu vou deixar para depois. E como o próprio brasileiro já é, né? Deixa as coisas para a última hora. Para a última hora. E aí, então, assim, cara, você quer ter resultado, você tem que estar dentro do negócio. O tempo todo. Eu sempre falo para meus representantes, cara, não aceita. Esse negócio de você chegar no escritório 10 horas da manhã, meio-dia, ou ficar um dia sem ir, não. Eu tive resultado, cara. Eu tive resultado muito simples. Chegando cedo, todo dia, abrindo meu escritório e fechando meu escritório. Todo santo dia, enquanto estava na empresa. Eu não deixava nada na mão dos outros. E o tempo que eu estava era treinando. Eu estava até conversando hoje com um amigo nosso e parceiro. E estava falando para eles, né? Ele está querendo abrir um escritório. E eu falei, cara, olha, a venda, ela é muito simples. Montar a equipe, ela é muito simples. Tem gente que demora uma semana, 15 dias, um mês para dar um treinamento. Não, é na hora. Então, assim, você viu que o vendedor está fazendo errado, o vendedor teve 2 reuniões, não fechou uma venda, para aí. Vem cá, gente, vamos parar aqui, 30 minutinhos.
não está acontecendo a venda. Então vamos mudar a estratégia, vamos fazer isso, dá o caminho, direciona e deixa a galera aí. Porque só assim você vai ter uma alta performance. Agora, tem gente que fica esperando o melhor momento, gente que quer fazer um material, quer fazer um slide, quer trazer um mentor. Cara, o maior mentor da tua empresa é você. Você já passou pelo processo? Você já passou pelo processo, você é o espelho, você é a referência. Você pode até trazer outras pessoas para poder ali... Aliciar a autoridade. Trazer né, algo assim diferente para a galera ver, pô, não, a empresa está crescendo, tá me valorizando, tá trazendo outros convidados, mas o maior mentor da tua equipe é você. É o representante, sou eu que estou na ponta aqui com todo mundo. Se eu não for essa referência para meu time, tá tudo errado. Entendeu? Então, para isso que o líder ele tem essa responsabilidade de buscar conhecimento sempre. Né? Sempre. Porque lá na frente, se ele não tiver esse ponto de equilíbrio, essa admiração dos seus liderados, o pessoal vai deixando ele. E uma coisa que você falou que eu acho muito legal, você sempre fala sobre equipe, time, juntos, estamos aqui. Quando que você começa a ver, lógico, já nesses anos eu tenho certeza que você já percebeu, quando que você começa a ver que a pessoa ela deixa de ser unitária e passa a ser um time, a fazer parte de um todo? Isso deve ser emocionante também de se ver, né? Cara, eu aprendi isso lá atrás, né? A última vez que eu quebrei, eu já quebrei 2 vezes como empresário. E a última vez que eu quebrei, eu contei moedas para não passar fome com minha esposa. Só que eu aprendi, né? Eu aprendi. E aí eu falei, cara, eu tenho que montar um time forte. O meu antigo líder, que era o cara que eu comecei a trabalhar, a primeira empresa dele, ele falava, gente, não se ganha guerra com pouco soldado. Eu entendi a mensagem. Às vezes as pessoas ficam pensando assim, não, então eu vou ter que só contratar pessoas. Não, é montar um time forte. É montar um time forte. Porque sozinho você não chega a lugar nenhum. Os mais velhos já dizem um ditado, né? Que uma andorinha sozinha ela não faz verão. Então, a sabedoria, né, lá dos mais velhos. E só que as pessoas, às vezes, elas não sabem interpretar isso. É igual parábola, né? Na Bíblia, que Jesus falava algumas parábolas para as pessoas poderem aprender com as parábolas. E nem todo mundo sabe interpretar isso. Verdade. E eu pego muito o que os mais velhos, a minha avó, meu pai, falava ali, outras pessoas. Eu gosto muito de conversar com gente mais velha porque eu aprendo todos os dias, cara, com essas pessoas. Porque eles têm mais vivência. Né? Então, eles sabem, né? Acaba se tornando sabedoria porque você aplica. E aí a gente aplica. Então eu entendi isso. Eu falei, caramba, então deixa eu montar um time forte. E aí eu entendi que não é sozinho. Eu posso ser o cara mais inteligente do mundo, mas eu estou sendo burro de trabalhar sozinho. Mas voltando vamos para as pessoas que estão começando agora a ter um time. A agência, ou eu faço tudo, que tem muitos empresários assim hoje em dia. E eles têm um certo receio ou medo de montar uma equipe. Por quê? Sempre tem as crenças limitantes, né? Eu vou ensinar e a pessoa vai se tornar meu concorrente. Eu vou ensinar e a pessoa não está. Ou então mesmo até a dificuldade de achar pessoas. Qual é o conselho principal que você dá para essas pessoas? Seja multiplicador de talentos. Independente, Vinícius. O que acontece? Eu vejo muito isso. As pessoas, eu não vou treinar a pessoa, não vou passar o meu intelecto para as pessoas, porque daqui a pouco ela vai sair, vai para a concorrência e vai aplicar. Gente, ela vai aplicar o teu conhecimento, mas ela não vai aplicar a tua essência. Cada ser humano ele tem uma essência. E isso é fato. Eu posso aprender tudo com você, mas eu não vou ser o Vinícius. Com certeza. Né? Acabou. Então, é a maior bobagem do mundo. Eu chamo isso de egoísmo. Não, cara, você tem que ensinar. Quanto mais você ensina, parece que Deus te abençoa ainda mais. Quanto mais pessoas... É aquele ditado bem antigo que as pessoas vê. Acham que até que é um clichê. Mas é a pura verdade. Quer ficar milionário, ajude outras pessoas a se transformar. É simples. Transborde na vida das pessoas. E Deus vai abençoando, o universo vai trazendo coisas para você vai crescendo. Porque é o que eu falo, se eu tivesse retido todas as informações, todo o meu conhecimento a mim, hoje eu não era ninguém. Eu não tinha conseguido construir e liderar essa quantidade de pessoas, a ajudar esse tanto de vida que a gente ajuda. Porque, no final das contas, não é por mim. É pelas pessoas que a gente contribui na vida delas, cara. É isso. Então, é de um tremendo ignorância a pessoa fazer isso, falar sobre isso. Eu não vou ajudar. Não. Só que também tem um outro lado.
Tem pessoas que têm essa vontade de ajudar, mas ela tem medo. Ela tem medo porque ela não tem segurança que o negócio dela vai dar certo, que ela não vai vender, que ela não vai conseguir pagar. Então, cara, é assim, eu sempre falo, né? Não adianta você centralizar tudo em você também. O brasileiro, ele tem essa, eu digo, essa mania, né? Brasileira de querer ser o dono de tudo, dono da razão e centraliza tudo nele. E até quando os seus medos vão te limitar, Te limitar. O medo, eu falo para as pessoas, ele é muito importante na nossa vida. Mas até aonde? Porque é por causa do medo que a gente não pula de cima de um viaduto, por causa do medo que a gente não se joga na frente de um carro, porque a gente tem amor à nossa vida, tem medo de perder a nossa vida, Sim, correto? Então claro. não deixa a gente fazer loucura. Mas quando vem para a parte de crescimento, as pessoas travam também por isso, porque olha o que eu vejo sempre. Eu sou um cara que eu nasci no Goiás, fui criado no Tocantins, morei 10 anos na Bahia e já estou aqui há 3 anos aqui em São Paulo, né? Se eu tivesse medo de sair de casa, se eu tivesse medo de ter saído perto dos meus pais, lá da minha família... Ah, Jara, você tem parente aqui em São Paulo? Ninguém, é eu e minha esposa. Medo de contratar a primeira pessoa. Aí, se eu tiver... Não, e pra você ter uma ideia, quando eu quebrei, que eu fui contratar, cara, eu só tava com a cara e a coragem. E não tinha um centavo no bolso. Porque o que eu tinha vendido para pagar todos os funcionários que eu tinha mandado embora, que eu tava praticamente fechando a empresa. E depois eu resolvi mudar. E aí, o que aconteceu? Eu tive que fazer de novo. Falei, cara, eu vou ter que dar um jeito. Acabou. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contratar. Eu vou ter que oferecer salário. Vou ter que assinar carteira. Vou ter que pagar vale transporte para poder montar um time forte. E eu não sabia se eu ia ter dinheiro no mês seguinte para poder pagar. Mas eu fui lá e meti as caras. Eu falei, cara, eu sei fazer. Eu sei vender. Então, se eu tô aqui hoje é porque eu já passei por lá. Eu sei vender. Então, no pior das hipóteses, eu tenho que vender para eu poder ganhar esse dinheiro. Acabou. Fui lá e fiz. E aí as coisas aconteceram. É tanto que eu saí do mês de junho de 2018, um cara quebrado, devendo, na época, mais de 120 mil reais com a empresa. E cheguei a dezembro de 2018, com minhas contas todas pagas, tudo organizado a minha vida, com a qualidade de vida da minha família, que eu repus de novo, minhas filhas, meus pais, carro de novo, que eu tinha vendido, tudo estava com a qualidade de vida boa. Isso em 6 meses, do zero. Só estava eu, a minha esposa e 2 pessoas que estão comigo até hoje. São meus braços direitos dentro da minha operação, né, que começou comigo, que acreditou, que eu parei com eles e falei assim, olha, eu não sei quanto eu vou pagar para vocês mês que vem, mas vocês confiam em mim? Por isso que eu falo que o líder ele tem que ser honesto, ele tem que ter palavra. E eles falaram, patrão, eu confio, eu sei que o senhor não vai me deixar na mão. E todo mundo precisava, cara. Não tinha ninguém assim, dizer assim, eu tenho reserva, eu tenho gordura, se você me pagar, eu tenho como sobreviver. Não. Eu falei, pois vamos trabalhar. Só confia em mim. Vocês vão receber. E esses 2 confiaram. Hoje é um casal e me acompanham. Viraram meus supervisores, eu treinei eles, depois viraram representantes, depois viraram gerente de estado. Hoje são meus braços direitos, gerentes nacionais da minha empresa, onde eles correm o Brasil junto comigo. Então, assim, por isso que eu falo, o líder ele tem que ter palavra. Rompa os limites do medo. Né? E romper. Então, quando tive que mudar para Bahia, não conhecia ninguém, não tinha um parente na Bahia. E todo mundo me criticando. Cara, você vai sair daqui, perto da sua família, aqui você tem as coisas, você está com a vida até confortável, por que você vai para lá? E eu fui. Então, assim, o medo, ele bloqueia as pessoas para o crescimento. Então, eu vejo muito isso. As pessoas, elas nascem, crescem e morrem no mesmo lugar, sendo que elas poderiam explorar. O Brasil é muito grande e é lindo, né? Que tem muita possibilidade, aquilo que eu falei. Cara, a oportunidade, quando você não tem, você a cria. Acabou. Cria ela e já foi. Eu costumo falar que quantas pessoas mudam só pelo fato de você mudar? Quantas vidas você impacta só pelo simples fato de você tomar uma atitude diferente? Quantos colaboradores... Vamos lá, você mesmo. 3.100 pessoas, 3.100 vidas que você cuida, que você impacta diretamente, queira ou não queira. Olha quantas vidas você transformou. E você fala 3.100. Mas e as famílias das famílias?
quantas pessoas ali dentro indireto, você né? já impactou indiretamente também. Por isso que eu falo, quando a gente muda, quando a gente transforma, quando a gente transborda na vida de alguém, você impacta o mundo. Um dia, ô Vinícius, eu vi essa frase, né? E aí isso mexeu muito comigo, me fez refletir muito sobre a vida. Você é responsável por vidas de pessoas que você ainda não conhece. Uau. É uma decisão, cara. Então, um dia, lá atrás, já pensou se eu tivesse desistido? Quando foi difícil no início, no começo, quando eu quebrei 2 vezes, já pensou se eu tivesse parado? E aí me vinha sempre essa frase: eu sou responsável por vidas que eu ainda não conheço. E aí hoje eu olho para trás assim e vejo, faz tudo sentido, né? E tudo isso. Falei, cara, Senhor, obrigado. Obrigado por não deixar eu desistir. Amém. É isso aí. Bem, Jairson, muito obrigado por você ter vindo aqui, né? Agradeço demais todo esse bate-papo, essa conversa. Deixa um último recadinho pro pessoal, para quem tá assistindo. Cara, vou deixar uma dica, tá? Frase que eu levo para minha vida, que eu criei, mas ela é assim, ela tem um significado muito importante. Mais uma vez eu falo, o ser humano é tudo aquilo que ele se prepara para ser. Verdade. O ser humano ele pode ser tudo aquilo que ele quer ser, né? De fato. Exatamente. Perfeito. Muito obrigado, Jairson. Infelizmente, o nosso tempo já está um pouquinho ruim, mas agradeço de verdade, de coração. Vai voltar mais vezes para a gente continuar esse bate-papo aqui. Para mim vai ser uma honra. Você está aqui, a casa está aberta para ti, meu querido. Obrigado mais uma vez. E, meus queridos, muito obrigado por vocês terem prestado atenção. Se vocês querem deixar alguma pergunta para o Jairson, deixa aqui nos comentários. Pode perguntar, eu tenho certeza absoluta que ele vai responder todas, vai dar uma olhadinha lá, né? E vai voltar mais vezes até para responder. Quem sabe seja alguma pergunta boa, já aproveita para fazer no nosso próximo bate-papo aí. Certo, Jairson? Com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão assistindo. Obrigado, Jairson, por ter esse bate-papo maravilhoso. E assim se encerra mais uma vez e mais um episódio aqui da Gul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Permaneça bem, que Deus acompanhe a sua vida e nos vemos num próximo episódio. Tchau!